Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Filipenses 3, 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13 até o 21. Eu vou ler. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim. Prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isto mesmos, e sentimos algumas coisas de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintemos o mesmo. Sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque há os quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém, irmãos? Amém? Amém. Irmãos, o céu existe? Você tem certeza? Existe, povo? O céu existe? Ou será que corre da nossa cabeça? Ou a gente ficou todo mundo maluco? Será que realmente existe? O céu existe? Você já viu o enterro de uma alma? Já? Está fazendo som no enterro de uma alma? Disseram assim, ó, lá vem o enterro, vai comprar um caixão, aí fora, cadê o corpo? Não é só a alma. Vamos enterrar só a alma. Não existe, né? O céu existe. Glória a Deus. Amém? O céu não é uma alegoria bíblica, certo? Ele é um lugar real. O mundo espiritual, como eu já disse várias vezes aqui, torno a dizer, é mais real do que o mundo físico. O mundo espiritual, ele é mais poderoso do que o mundo físico. E como muitas vezes eu digo para você e repito, você está em uma guerra, certo? Você está em uma guerra. Tem um louvor que diz assim, que nunca mais ele é o mesmo, né? Como o homem aceita Jesus, nunca mais ele é o mesmo. Por quê? Porque você entrou no mundo espiritual, certo? Então, o céu, ele não é uma alegoria, ele é um lugar real. E a Bíblia nos prova isso. No Evangelho segundo escreveu João, alguém abre comigo, por gentileza. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo de número 3. João 14. Quem achou pode ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Cadê Jesus? Ele foi? Foi? Jesus foi? Foi? Tem certeza? Foi, né? Lá em Jerusalém está escrito assim, ele não está aqui, irmão. Ele ressuscitou, então ele foi.
foi? Foi o quê? Preparar o lugar. E ele disse, se eu for, eu voltarei. Para onde quer que eu esteja, vós estejais também. Então, qual é o nosso maior prêmio? É morar nas mansões celestes. É herdar a vida eterna. É por isso que o diabo ele fica louco. Por quê? Porque ele já está condenado. Certo? O diabo já está condenado. Agora o homem, por mais sujo que ele esteja, por mais devasso que ele seja, mas para ele ainda há salvação sobre essa terra. Amém? Amém, irmãos? Amém. Assim como é a terra onde habitamos, ali como assim como ensinou Paulo, o imortal será revestido de imortalidade e o corruptível de incorruptibilidade. Ou seja, para entrarmos no céu, nós seremos revestidos de um novo corpo. Então o céu existe. E tudo que tem no céu, meu Valdemar, é perfeito. Então, para nós irmos para o céu, Manilda, precisaremos ser revestidos de um novo corpo. Por quê? Porque no céu, a Bíblia diz que não há pranto nem choro. No céu não existe deficiente, aleijado, não existe. É tudo perfeito. É isso que eu falo em 1 Coríntios. Abra para mim 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. 1 Coríntios, nós já entendemos que Jesus foi preparar lugar. E ele vai voltar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Quem achou pode ler. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Glória a Deus. Assim também a ressurreição tem dos mortos, sem esse o corpo é corrupção. Este ficará em incorrupção. Está vendo aí? A Bíblia diz que tem um dia marcado. Preste atenção, tem um dia marcado. Em que o anjo soará a sua voz. Não tem. O povo fica dizendo, eu quero ouvir a trombeta. Não vai ouvir nunca. Não tem trombeta. O texto diz assim, a voz do anjo como de trombeta. Mas não é trombeta, é a voz. E a Bíblia diz que os que morreram ressuscitarão primeiro. Ou seja, a terra dará conta dele, o céu dará conta dele, e eles subirão assim, ó. Aí Paulo escreve assim, nós o que ficarmos vivos seremos arrebatados. O que é ser arrebatado? Aí os crentes ficam dizendo, eu vou ser arrebatado, eu vou para o céu, e do céu. Mas o que é ser arrebatado? O que é isso, mano? Eu vou para o céu, e do céu, vou ser arrebatado, não sei o quê. É igual quando os crentes ficam dizendo assim, eu sou santo. A outra diz assim, vai, eu não como nem bebe, mas não é santo agora. Bota no altar, vai ficar lá. Irmãos, entenda, quando a Bíblia diz assim, que vocês têm que ser santos como eu sou santo, a Bíblia tem que dizer assim, vocês têm que se separar do mal. Vocês têm que buscar uma nova vida. Certo? A Bíblia não está dizendo que você, irmão Valdemar, e eu não vamos mais pecar, não. Mas agora nós vamos ter que andar em novidade de vida. Ou seja, o velho homem tem que morrer. Certo? Ele tem que morrer. Então, ser santo é aquele que procura se desviar-se do mal. É aquele que busca agradar a Deus. É aquele que busca ser diferente do que eu sou santo. Agora eu não faço nada de errado. Não faço mais nada. Não. Porque enquanto estivermos aqui, somos sujeitos aos erros. Agora, você não pode também jogar tudo com, eu sou humano, igual aquele louvor, né? Sou humano, sou perfeito. E jogar tudo ali, não. É sua responsabilidade o quê? Buscar mudar. Eu mudo do dia para a noite? Não. Ninguém muda do dia para a noite. É um processo. Certo? O processo
Demora, às vezes na vida do cara é igual um senhor, já é instantâneo, é assim, ó. Já existem pessoas que passam anos para tirar determinadas coisas da vida dela. Por quê? Porque é um particular entre ela e Deus. Você está entendendo essa noite? É entre ela e Deus. Aí o povo, irmão, joga um peso tão grande em cima da igreja, em cima do povo cristão, que a Bíblia não condena. A camarada chega na igreja e diz assim, olha aí, está de bermuda, vertente, cadê a calça? Aí a irmã vem com um de saia. Tem noção? O que é isso aí? Usos e costumes. Não salva. Certo? Como muitos outros. Aquela irmã está vendo? Aí está desviada, está de short na rua. Jesus, está com fé. E a língua? O tamanho da língua? E às vezes veste uma saia mais imoral do que o short. Talvez o short é decente e ela está com uma saia imoral. Dentro da igreja. Aí senta, ainda bota a Bíblia para tampar. Fecha as pernas, todo, né? Existe, irmão, limites na vida cristã. Tudo demais é veneno. Certo? Davi escrevendo, ele disse que tudo que é rígido demais se quebra. Certo? Existe saia imoral, existe short imoral, como existe calça social imoral. Tinha um camarada com uma vez, mas que ele já estava tão apertado que eu acho que se ele vacilasse, rasgava as calças. É o quê? Moral. São excessos que não salvam. São pesos que não precisa. É por isso que muitos jovens não querem estar na igreja, porque jogam sobre o jovem um peso tão grande. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode ver televisão, não pode isso, não pode aquilo. Que isso não é bíblico. A palavra não é essa, a palavra é lá, liberta. E nós somos livres, mas não podemos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne. Amém? A Bíblia descreve o céu como um local tangível com ruas de ouro e cristal. Olha que coisa linda! O céu tem ruas de ouro e cristal. Você sabia disso? Ruas de ouro e cristal. Vamos ver o que diz em Apocalipse capítulo 21, por gentileza. Abra Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Pode ler, quem achou, por gentileza? 21 primeiro, E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha aí. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. A igreja, ela vai morar no céu? Ela vai morar no céu. Quem te prega assim, ali no céu, vou para o céu, vou morar no céu, aqui no prédio, tem que ir para o céu. Não é assim? Não, irmãos. Ó, haverá um período no céu. Certo? Por quê? Porque Deus não faz nada sem propósito. Certo? Deus, quando criou os céus e a terra, Deus criou com um propósito. Após a queda do homem, a terra, ela sente dores por causa do pecado. Você está entendendo? Então a Bíblia diz que após os eventos apocalípticos, que são o quê? Que são a ressurreição dos ímpios, porque você sabia que os ímpios também vão ressuscitar? Você sabia? O ímpio também vai ressuscitar? Para ser o quê? Julgado. E você sabia que a igreja também vai ser julgada? Não para condenação, mas para galardão. E a Bíblia diz que após todo esse período, certo? A terra será consumida pelo fogo. O céu será consumido. Haverá novos céus e nova terra.
E João escrevendo, ele diz assim: porque eu vi a cidade santa descendo do céu, como uma noiva ataviada. Ou seja, a cidade santa que está nos céus, ela vai descer. E nós habitaremos nela com Jesus Cristo. Por quê? Porque o céu foi feito para Deus e seus anjos. O homem foi feito para habitar na terra, porém uma terra sem corrupção. Está vendo como muitas vezes a gente aprende errado? Aí você acabou de ler Apocalipse 21. Amém, irmão? Mas só, irmãos, que o interessante é que para nós alcançarmos a morada celeste, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, com as nossas esquisitices, porque pense que o ser humano é esquisito. Tem dia que a gente não suporta nós mesmos. Tem dia que a gente acorda de mau humor, olha para o espelho, dá vontade de nem se levantar, dá vontade de se enrolar todinho e dizer: deixa para amanhã, amanhã eu levanto. Né? Por conta das lutas, das dificuldades, das provas. Mas como é que a gente vai alcançar? Primeiro, através daquilo que já foi feito, o sangue de Jesus. Amém? A entrada no céu é mediante o sangue de Jesus, como demais as promessas bíblicas. Por quê? Porque nós estávamos distantes de Deus. Você lembra que lá no Evangelho existia um lugar chamado Santo dos Santos? Você ouviu falar? Em que o sacerdote entrava uma vez no ano lá no Santo dos Santos para ali dar sacrifício ao Senhor. E ele andava, irmãinho, presta atenção, ele andava, irmãinho, com uma corda na cintura e um sino. Olha, quando ele andava, o sino balançava. E quando ele entrava lá, quando ele ia entrando, o sacerdote lá fora ficava todo mundo dizendo: vamos escutar, vamos escutar. Aí ele entrando, o sino balançando: ele está vivo, ele está vivo. Por quê? Porque se ele entrasse lá debaixo de uma iniquidade, se no dia antes dele entrar ele brigou com a mulher dele, e ele diz: fica aí, quando chegar nós se ajeita. Quando ele entrasse lá dentro, ele era fulminado, voltava só a corda balançando. Olha, porque Deus matava na hora, porque Deus não aceitava chegar na presença dele de qualquer maneira. Aí o que é que acontece? Ele tinha que sacrificar, ele tinha que se preparar, ele tinha que matar o cordeiro, derramar o sangue, para poder ele ter condições de se apresentar a Deus. Aí o que foi que Deus fez? Pegou Jesus e deu a ele como nosso cordeiro. E aquele sacrifício que era feito, irmão Valdemar, no Antigo Testamento, para poder remissão de pecados, Jesus fez de uma vez só. Você está entendendo? Porque nós estávamos condenados. Mas quando Jesus derrama o sangue e o véu do templo se rasga de céu abaixo, Deus estava dizendo assim: qualquer um, através de meu filho, chega à minha presença. E nós somos o quê? Beneficiados com a entrada para os céus. E você lembra o que foi que Jesus disse? Eu disse assim: desde o tempo de João Batista, o céu é tomado a força. É com o quê? Esforço. É com o quê? Luta. Não é fácil. Pense, irmão, numa luta difícil. É você contra você. Sabe por quê? Porque você chega do trabalho, está cansado, a sua carne necessita, arma a rede, vai mexer no celular, janta e dorme. Não é assim? É assim. Aí o Espírito diz assim: não, vai para o culto. Adora a Deus. Vai dar glória a Deus. Vai buscar a Deus. Aí a carne diz assim: mas tu trabalhou o dia todo, Deus entende. Aí nós usamos uma vez, Deus entende. Ou não, Deus sabe. Mas quando nós estamos na aflição, na luta, na dificuldade, ainda tem oração. Tem oração hoje? Ainda é um monte. Tem um profeta ali, Deus usa ele para mim. Ele tem oração na igreja, ele está lá. Está no monte, ele está lá. Na escola, se tiver, ele está lá. Ele está em tudo. Por quê? Porque ele está na aflição.
Engraçado que a gente deixa a aflição vir para nós buscar Deus. Deixa a luta vir para nós buscar Deus. Irmão, entenda uma coisa: se Deus não for prioridade na nossa vida, se Deus não for o primeiro lugar na nossa vida, nossa fé é em vão. Por quê? Porque Deus não aceita ser dividido. Você tem que ter um tempo para Deus. Tem no para-choque, vários caras eu já vi, é engraçado. Quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Não é verdade? E muitas das vezes nós priorizamos tudo, mas não priorizamos a Deus. Aí nós dizemos, não, mas Deus sabe. Por que Deus tem que entender tudo? Por quê? Mas nós queremos ser abençoados. Nós queremos morar no céu. Mas cadê o nosso esforço? Já vamos encerrar. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na fábrica, que eu entrava às 5 da manhã, Mandorinha, trabalhava até 4 horas da tarde, vinha para casa, merendava, voltava às 8, saía 12 horas. Por quê? Eu queria trocar de barra. Então tinha o quê? Esforço. Por quê? Porque eu queria receber. Imagine Deus. Nós não podemos nos comparar com ninguém. Cada um tem sua intimidade com Deus. Cada um pode buscar mais a Deus. Existe só um que pode abrir todas as portas. Só um. E você entende uma coisa, que quando você priorizar Ele, quando você colocar Ele em primeiro lugar, Ele vai mudar a sua história. Amém? Ele vai mudar a sua história.